Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta segunda-feira, dia 7 de julho de 2025 do Cidadania S.A., seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. E hoje tem absurdo, hein? Mas tem coisa boa também, tá bom? Não tem só coisa ruim, não. Antes de tudo, quem chegou aqui pela primeira vez, deixe seu like aí, se inscreva no canal, assista o vídeo até o fim para ver se você gosta. Gostou? Comenta! O pessoal vem, se inscreve, curte, mas não comenta. Comenta o vídeo. Diga o que você achou das notícias, do que tá sendo discutido aqui, que a gente vai falar de um monte de coisa que influencia diretamente nas nossas vidas. Olha essa daqui. A gente tá com a situação do Congresso, assim, só que a gente não pode vilanizar a política. A política não é um problema. Pessoas desonestas, pessoas que só pensam no seu próprio bem, é que são um problema. Senão aí a gente vai eleger Pablo Marçal, esses outsiders aí, porque não são da política, e aí a gente já viu no que dá. Não funciona. Né? Não funciona. Existem políticos muito bons e existem políticos muito ruins. Como existem policiais muito bons e policiais muito ruins. Nós vamos falar de polícia daqui a pouco, tá? Hugo Mota e Arthur Lira gastaram quase 14 mil reais cada um em diárias pro Gilmar Palusa. Sabe o que é o Gilmar Palusa? É um evento que o Gilmar Mendes, ministro do STF, realiza lá em Portugal. E foi todo mundo pra lá. O Mota e o Lira, 14 mil reais em diárias, tá? Matéria do Kleber Lourenço aqui no ICL Notícias. O deputado federal Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, atual presidente da Câmara dos Deputados e inimigo número 1 do povo brasileiro, utilizou recursos públicos para custear a sua participação no 13º Fórum de Lisboa, realizado entre os dias 2 e 4 de julho desse ano. De acordo com o portal oficial da Transparência da Câmara, Mota recebeu 4 diárias e meia ao valor unitário de R$ 3.107,50, totalizando quase 14 mil reais. A mesma página informa que o tipo de passagem não foi cadastrado ou informado até o momento e que o relatório final da missão oficial segue pendente. Também presente no evento, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, ex-presidente da Câmara, e padrinho, papai de Hugo Mota, recebeu recursos semelhantes para a viagem. Lira foi contemplado com 4 diárias e meia, totalizando quase 14 mil reais também, igualmente se ter apresentado o relatório da missão até agora. Com isso, o custo para os cofres públicos foi de quase 28 mil reais, para que os parlamentares participassem de um evento privado. Tá? Privado. Eles não querem taxar os super ricos, eles querem congelar o salário mínimo para você, mas o deles eles não tiram. Deles eles não tiram. Gilmar Palusa, o 13º Fórum de Lisboa, é promovido por instituições privadas, como o Instituto Brasiliense de Direito Público, fundado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ao longo dos anos, o evento se notabilizou por reunir autoridades dos 3 poderes, advogados, renomados e empresários em debates acadêmicos e encontros fora da agenda formal. Ah, que maravilha, né? O dinheiro de trouxa é farra de malandro, tá? Essa frase é velha, né? Mas é verdade. Aqui, ó. Desigualdade no Brasil, 63% da riqueza do país está nas mãos de apenas 1% da população. Dados do relatório da Oxfam, que discute a relação das desigualdades e o poder corporativo global, mostram que 63% da riqueza do Brasil está nas mãos de 1% da população. O que é a Oxfam, você me pergunta? Jaime, o que é esse negócio de Oxfam? Oxfam é uma confederação internacional que luta contra a pobreza e desigualdade em mais de 90 países. O relatório foi produzido no ano passado. As informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, divulgados em maio pelo IBGE, mostram que o grupo de 1% dos mais ricos do Brasil tem uma renda média mensal 36,2 vezes maior que os 40% com menores rendimentos.
Em relação aos 10% mais ricos, a diferença foi 13,4 vezes maior. Então esse povo aí que acha que é rico, vocês estão mais perto dos pobres do que dos ricos, tá bom, querido? Só para avisar, tá? O rendimento mensal real domiciliar per capita é a média da renda mensal, tá? Isso aí vocês sabem, né? Segundo o PNAD, em 2024, o rendimento médio mensal real do 1% mais rico foi de R$ 21.767, o que revela um aumento de 0,9% em relação ao valor calculado em 23, que foi de R$ 21.579. A renda média do grupo chegou a R$ 601 contra os 550 registrados no exercício anterior, o equivalente a uma alta de 9,3%. O levantamento também aponta que 50% mais pobres, que os 50% mais pobres detêm apenas 2% do patrimônio do país. 50% mais pobres detêm apenas 2% do patrimônio do país. O grupo que mais acumula riqueza, segundo o documento, 0,01% da população brasileira possui 27% dos ativos financeiros. Fica nítido que a propriedade de ações e participações em termos econômicos reflete uma plutocracia e não uma democracia. Os especialistas também destacam a desigualdade racial. O estudo afirma que, em média, a renda dos brancos está mais de 70% acima da renda da população negra. Tá aqui embaixo, tá? Leiam. Leiam. Muito. Já a gente vai falar da questão racial, tá? Daqui a pouco. Outra. Empresas tiveram 414 bilhões de reais em isenções de impostos federais em pouco mais de um ano. Tá bom para você ou não? Vem aqui. Um balanço do Ministério da Fazenda mostra que entre janeiro de 2024 e abril de 2025, empresas de diferentes setores não pagaram 414 bilhões de reais em impostos federais. Uma média de 25,8 bilhões por mês. A alegação dos empresários é que as medidas reduzem preços, mas o custo é bancado até porque não consome tais produtos. Foi um levantamento feito por jornalista Fernando Molica, do site Correio da Manhã, revela que a isenção favorece até mesmo pintos de um dia. Pintinho, tá bom? Filhote da galinha. Sim, filhote de galinha. 904 milhões de reais de incentivos fiscais no período. Além dos pintinhos, que são usados para quê? Para melhoria de material genético, a lista cita passagens aéreas, aviões e suas peças, produtos importados via Zona Franca de Manaus, setor de eventos e atividades e suprimentos ligados ao agronegócio. Nesses 16 meses, mesmo quem não viajou de avião, você viajou de avião? Nem eu. Mas a gente ajudou a bancar os voos alheios, um valor de 1,98 bilhão de reais em renúncia fiscal. No subsídio ao agro, verifica-se ajuda ao cultivo e venda de produtos que em grande parte servirão para alimentar animais no exterior, pesa no bolso de todos os brasileiros. A comercialização da soja custou no período 5,9 bilhões de reais. Cada brasileiro contribuiu em média com 28 reais. A gente banca o agro. Aí fala que tem que taxar essa merda. Os caras dizem, não pode taxar o agro. A gente tá bancando. Olha o plano safra que o governo aprovou semana passada. O agro é bancado pelo dinheiro público, meu Deus do céu. E os caras produzem para mandar tudo para fora, é tudo para exportação. Aí aqui dentro a comida fica cara. Por que o café tá caro? Porque 90% do café produzido no Brasil é vendido para fora e não tem imposto. Não se cobra imposto sobre exportação. Aí só sobra porcaria pra gente aqui dentro e o preço nas alturas. Não é difícil entender, porra. Mano, somados, os subsídios à compra de adubos, fertilizantes, agrotóxicos, sementes, mudas e produtos agropecuários gerais alcançaram 77,37 bilhões de reais. A lista de isenções inclui produtos que consumimos no dia a dia, como carnes, queijos, peixes e até papel higiênico, neste caso 2,2 bilhões. No relatório da Fazenda chama atenção a menção às empresas beneficiadas com as isenções. A campeã, com 16 bilhões de reais, é Dairy Partners Americas, DPA, que atua em alimentos e que foi comprada pela francesa Lactalis. A Honda e a Samsung deixaram de pagar cada uma quase 10 bilhões e meio de reais. A JBS é a quarta da lista, que já apareceu aqui por causa de trabalho escravo,
com benefícios que chegaram a 4,9 bilhões. Depois vem outras multinacionais, como a Yamaha Motors, a GE, a LG e a Syngenta. Entre as aéreas, a TAM deixou de pagar 2,5 bilhões, a Azul 2,4 bilhões. A chamada desoneração da folha de pagamento, prorrogada pelo Congresso Federal, inimigo do povo, fez com que empresas de 17 setores deixassem de pagar 22,2 bilhões de reais para a Previdência. Graças ao PERSE, programa que beneficia eventos e turismo, o setor foi beneficiado com 20,5 bilhões de reais. Eu preciso falar alguma coisa? Não preciso falar nada, né? Então as empresas, ninguém paga nada e a gente vai se lascando. Sobra sempre pra gente. Agora, tava falando da questão do negro na outra. Vamos ao caso isolado número 20.557 da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de Tarcísio de Freitas e Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública. Mataram outra pessoa. Eu sempre falo aqui, eu gosto de deixar isso muito claro sempre. Existem policiais bons, e eu tenho certeza que a maioria é honesta, correta e decente. Mas como em toda profissão, tem bons e maus. PM mata por engano o homem que corria para pegar ônibus na zona sul de São Paulo. Diz aí, qual é o bairro você acha? Você acha que foi no Jardins, Higienópolis, em Moema, onde mais? No Morumbi, onde tem os pleba lá? Parelheiros. Qual a cor do homem? Me diz. Você acha que ele era branco? Um PM de 35 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira após matar um homem de 26 anos na estrada ecoturística de Parelheiros, na zona sul de São Paulo. O policial teria confundido o Guilherme Dias Santos Ferreira, de 26 anos, com um assaltante. A vítima havia acabado de sair do trabalho, estava a caminho de um ponto de ônibus e ele estava correndo para pegar um ônibus. Ele carregava a carteira, celular, um livro e uma marmita. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o policial reagiu a uma tentativa de roubo praticada por um grupo de motociclistas e fez disparos para dispersar os suspeitos. Ainda no local, ele viu Ferreira se aproximando e atirou novamente. O trabalhador não tinha nenhuma relação com o crime e morreu no local. Ele era casado e havia feito aniversário na semana passada. Puta que pariu. Ele era preto, tá? O PM foi autuado por homicídio culposo, mas pagou uma fiança de R$6.000, 6 mil mais ou menos, e responderá ao processo em liberdade. Tá bom pra vocês ou não? Essa é a polícia do Tarcísio. É esse cara que o Centrão trabalha para que seja o próximo presidente da República em 2026. Tá? É disso que a gente está falando. É mais um caso isolado onde uma pessoa negra da periferia de São Paulo é morta porque ela é preta. Que aí esse infeliz desse PM vai falar: ah, eu confundi com os ladrões. Os ladrões estavam em motocicleta, o cara estava a pé, coitado, saindo do trabalho, com um celular, uma carteira, uma marmita e um livro na mão. E o policial vai lá e atirou pelas costas, tá? Muito importante, ele atirou pelas costas. Tá? Nome do policial: Fábio Anderson Pereira de Almeida. Ele foi solto após pagar uma fiança de R$6.500. Eu falei que tinha sido 6 mil, um pouquinho mais. Ah, e ele foi preso por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O cara foi baleado com um tiro na cabeça, pelas costas. Tá? Tem duas matérias aqui na descrição do vídeo falando sobre isso, eu não vou falar mais não, porque me irrita de uma tal maneira. Aí depois vai falar que não tem racismo, que não tem... Porra, como que não tem? Você tá de brincadeira comigo. Lula falou hoje no BRICS. Vocês estão vendo boas notícias sobre o BRICS na grande mídia? Você sabe por que não tem a cobertura que deveria, ou não se fala bem do que está acontecendo no BRICS? Porque o presidente do BRICS é o Lula. E a grande mídia tem um trabalho ferrenho de não mostrar o que o Lula faz. Porque eles querem eleger Tarcisinho, o moderado dessa polícia militar que mata todo mundo. Vou falar tudo que o Lula falou hoje, tá? Lula afirma que BRICS representa a nova forma de fazer política. O BRICS não nasceu para afrontar ninguém. É apenas um outro modelo, um outro modo de fazer política, uma coisa mais solidária, disse a jornalistas.
Ele afirmou ainda que o BRICS não quer um mundo tutelado. Ele reforçou a defesa do multilateralismo e apontou que considera falhas no modelo atual de governança, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que financia países pobres e cobra medidas de austeridade que inviabilizam a recuperação econômica. Aspas para ele. Não é para emprestar dinheiro e levar os países à falência, como o que tem acontecido, porque o modelo de austeridade que tem sido feito por outros países é fazer com que a dívida seja impagável cada vez mais. Ele também contestou a formação do Conselho de Segurança da ONU, no qual apenas 5 dos 15 integrantes têm vaga permanente e poder de veto. Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido. Aspas de novo para o presidente. Nós precisamos ter consciência de que o mundo precisa mudar. Nós estamos vendo hoje, possivelmente, depois da Segunda Guerra Mundial, o maior período de conflito entre os países. E aí ele diz que ninguém pede licença para fazer guerra, indicando lacuna de atuação do Conselho de Segurança. Depois a ONU perde credibilidade e autoridade para negociar. Quem é que negocia? Perguntou ele. A declaração final do BRICS aponta apoio da China e da Rússia às aspirações do Brasil e da Índia de desempenhar um papel mais relevante no Conselho de Segurança. O Brasil já ocupou vaga rotativa sem poder de veto. Aspas para o Lula sobre a questão da faixa de Gaza. Já passou da capacidade de compreensão de qualquer mortal do planeta Terra dizer que aquilo é uma guerra contra o Hamas e só se mata inocente, mulheres e crianças. Ele falou sobre as moedas locais, tá? Segundo Lula, o bloco está aberto para a entrada de mais países. Uma metamorfose ambulante. Hoje, o BRICS conta com 11 países membros e 10 parceiros. Aspas para o presidente. Não é uma coisa fechada, não é um clube de privilegiados. É um conjunto de países querendo criar um outro jeito de organizar o mundo do ponto de vista econômico, do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista da relação humana. Questionado sobre negociações para que o comércio entre os países seja em moedas locais, em vez do dólar americano, Lula afirmou que é muito difícil fazer as pessoas mudarem aquilo com que já estão acostumadas há muitas décadas. Mas acrescentou que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Aspas. Ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Obviamente que nós temos toda a responsabilidade de fazer isso com muito cuidado. Os nossos bancos centrais precisam discutir isso com os bancos centrais dos outros países, mas é uma coisa que não tem volta. Vai acontecendo aos poucos até que seja consolidado. E também no BRICS se firmou a ideia de o Brasil com a China fazer uma linha férrea que ligue os dois oceanos, o Atlântico com o Pacífico, de Ilhéus, na Bahia, até uma cidade no Peru que eu esqueci qual é. Vai cortar tudo para facilitar o escoamento da produção aqui na nossa queridíssima América do Sul. Tá bom? E para acabar, muito legal a resposta dos vídeos que eu postei hoje sobre o Somos 99%. Se você ainda não assinou, o link está na descrição deste vídeo também. Somos 99%. Porque o que está acontecendo? Se vocês viram o Jornal Nacional semana passada, os caras deram mais de 6 minutos do Jornal Nacional para defender o Hugo Mota e o Congresso Nacional. Não deram um pio sobre as manifestações que estão acontecendo no Brasil no Fantástico no domingo. Eles estão sentindo o golpe. Faria Lima, esse bando de cretino do mercado, estão sentindo o golpe. A gente tem que continuar em cima. Essa semana, dia 10 de julho, vai ter manifestação em frente ao MASP, aqui em São Paulo, às 18 horas. Dia 10 é quinta-feira. Quinta-feira, às 18 horas. E assim que eu ficar sabendo de mais manifestações pelo Brasil, se você aí tá assistindo e vai ter manifestação aí na tua cidade, no teu estado, manda pra mim. Bota nos comentários aqui que eu trago no jornal pra gente continuar pressionando. Pela taxação dos super ricos, pelo fim dos super salários, pela taxação do BBB, bilionários, bancos e bets, pela isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. A gente precisa ir para cima. A gente não pode mais aceitar que essa minoria minúscula do Brasil continue definindo os nossos passos. Tá bom? Então assinem esse abaixo assinado que tá aqui na descrição do vídeo. É isso aí, a edição desta segunda, dia 7 de julho de 2025 do Cidadania S.A. Deixe seu like, se inscreva no canal, envie para os amigos, vamos aumentar essa rede. Um abraço e até amanhã.